Fala galera do sofá, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, Eduardo Glitz. Glitz, obrigada por estar aqui conosco. É um prazer. Fala pra gente em 30 segundinhos quem é Eduardo Glitz, um pouquinho da tua história, assim. Eu comecei trabalhando no varejo, no setor de supermercado. Sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro, até que eu tive o privilégio de encontrar os meus sócios, meus futuros sócios depois na XP em Porto Alegre, e acabei empreendendo junto com eles no mercado financeiro. A gente acabou tendo uma história de sucesso aí na XP, e que depois eu saí e fui realizar alguns sonhos pessoais, dei uma volta ao mundo, e hoje sou sócio da Startse e também de algumas outras empresas. Qual foi a melhor cidade que você visitou? Sydney. Sydney. Melhor cultura? Coreia do Sul. Melhor restaurante? Tailândia. Lugar mais imponente? China. Onde você moraria? Austrália. Onde você não voltaria? Nenhum deles. O que te surpreendeu? A nossa ignorância no lado ocidental com relação ao lado oriental, principalmente a Ásia, né? Pouco que a gente conhece, a quantidade de países, culturas que existem por lá e que a gente não tem a menor noção. Onde você mais aprendeu? Vietnã. Alguma decepção? A pobreza da Índia. O lugar mais inovador? Vale do Silício. E o lugar mais louco, assim? Eu diria a Índia. Eu lembro que a gente conversou uma vez, logo depois que vocês voltaram da viagem, e você falou sobre o botão, ele medir o índice de felicidade das pessoas. Só que ao mesmo tempo é um lugar que a tecnologia passa longe, praticamente. A história do botão é muito legal porque uma vez o rei do Butão, ele encontrou o presidente da Índia, na época, não sei se era presidente ou primeiro-ministro, e fizeram uma sacanagemzinha com ele, né? Putz, qual é o PIB do Butão? Por o Butão ser muito pequenininho, né? E eles no Butão, a gente não mede o PIB, a gente mede o FIB, que é a felicidade interna bruta. Porque pra gente muito mais importante do que a riqueza é a felicidade das pessoas. Isso faz aproximadamente uns 20 anos. Desde então, todas as metas e todos os objetivos do governo, eles não estão relacionados a crescimento econômico, mas sim crescimento da felicidade das pessoas, que em algum momento pode haver um cruzamento com o crescimento econômico, mas o privilégio é sempre em cima da felicidade das pessoas. Eles poderiam ganhar muito dinheiro com geração de energia, porque eles têm muitas quedas d'água e tudo mais, mas isso envolveria desmatamento e diversos impactos ambientais, então eles decidiram não fazer isso, entendeu? Com as armas que eles têm hoje, eles tentam buscar todos os pontos que vão trazer a felicidade das pessoas. Você acha que esse projeto de levar a internet para o mundo, dado tudo que você viu, o quanto isso pode impactar? Existem algumas exceções, mas de um modo geral a Ásia eles têm uma estrutura bem legal. É que tudo na Ásia cresce num ritmo muito mais acelerado do que qualquer outro país. Então, por exemplo, eu estive no Camboja. Eu fui conversar com um cara que era dono de um cowork no Camboja e ele era um suíço. E eu perguntei, poxa, cara, tu é da Suíça, o que tu veio fazer no Camboja? E ele disse assim, só o fato de eu estar na Ásia, eu já sei que eu estou no mínimo 2 vezes mais rápido do que o outro lado do mundo. É óbvio que existem diversos serviços sociais hoje, que o fato de uma pessoa ter a internet de graça, principalmente nesses países mais pobres, pode ser super relevante, né? Nos países que eu passei, eu não fui vamos dizer assim, nos piores países da África, mas nos demais países a infraestrutura sempre foi super, nunca deixou a desejar em termos de internet ou essas coisas. Eu acho que tem 2 coisas que são essenciais para gerar esse impacto, seja educacional, seja social. A internet, obviamente, tem alguma tecnologia de smartphone, né? Uma pessoa numa favela do Rio de Janeiro, com um smartphone e com contato na internet, e com conexão de internet, ele tem a força de uma Globo, né? Ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? A tecnologia, ela dá um empoderamento para as pessoas, né? Ela permite que as pessoas possam empreender, que as pessoas possam receber educação, que possam receber serviços sociais, tendo a internet e tendo um smartphone, né? Você disse que o lugar que você mais aprendeu foi o Vietnã. Qual foi o maior aprendizado que você levou de lá? O primeiro é que, de um modo geral, a gente tem um preconceito com alguns países e com alguns lugares, né? Sem antes conhecer, né? Poxa, o que espera do Vietnã? Quem não conhece, putz, é um país, sei lá, devastado pela guerra, a gente ainda tem uma imagem de guerra no Vietnã, né?
quando na verdade não. Então chega lá e se surpreende. Então tem lugares super legais, tem bairros super legais, tem empreendedorismo acontecendo. O Vietnã é um dos países da Ásia que mais cresce nos últimos anos, ele cresce em ritmo de China já fazem 10 anos. O Vietnã ia sentar num restaurante super legal, ia poder caminhar em bairros super legais, ia conversar com empreendedores fazendo coisas muito interessantes, entendeu? Uma outra curiosidade muito legal também do Vietnã que é sobre a guerra, né? Na verdade a gente chama de guerra do Vietnã, né? Eles chamam de guerra dos Estados Unidos. Quando começa a entender a perspectiva deles sobre tudo que aconteceu, a minha visão, a visão da Tainá sobre os Estados Unidos muda muito, entendeu? E foi a guerra mais longa da história do planeta, foram 30 anos de guerra que marcou o país, né? Hoje nos marca, a gente fala em Vietnã, lembra a guerra. Mas uma coisa que, para os vietnamitas... Exatamente. Eu acho que esse é um grande aprendizado de vida, né? Seja religião, seja política, seja negócios, a gente tem capacidade de sempre entender e ouvir os dois lados antes de criar opinião. Né? Você conheceu alguns nômades digitais. Como é que você enxerga esse futuro do trabalho, essa profissão nômade digital? Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. A Ásia é impressionante que tem disso. Tem diversos coworkings muito legais, na Tailândia, em Bali, no próprio Camboja, e que são países que têm um custo de vida muito baixo. Tem uma estrutura, todos eles você consegue viver relativamente bem, né? E essas pessoas trabalham para empresas, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e é o que eles sempre diziam, poxa, eu ganho em dólar, eu ganho em euro, e gasto aqui, super barato, ainda tenho a oportunidade de viajar, de conhecer toda a região. Então é algo muito, muito, muito comum. Na Tailândia tem muito. Tem uma cidade chamada Chiang Mai, na Tailândia, que dizem ser o grande centro dos nômades digitais. Cada vez mais deixa de fazer sentido isso. A gente vê as empresas incentivando o home office. O que vale realmente é a entrega da pessoa, seja ela onde estiver. Então, se quiser fazer isso de madrugada da China, ou sentado no escritório, o importante é que você faça. Né? Vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades, tá? Tem alguma necessidade comum que você enxergou na maioria dos lugares que você fala, putz, isso daqui tinha que ser solucionado, é uma oportunidade? Uma delas para mim é o lixo, tá? Então a gente entender o impacto que isso vai gerar nas gerações futuras. É algo chocante, algo que a gente não dá atenção. O plástico que a gente consome hoje, assim, sair para explorar na Tailândia, algumas praias totalmente desertas que não tinha como chegar, eu fui correndo, caminhando, chegava lá, simplesmente a beira da praia era puro plástico. Puro plástico, que ninguém passou lá para limpar e foi acumulando durante anos, e é puro plástico. É o canudo, é a garrafinha, é a fralda. E daí a gente começa a entender quando a gente vê esses vídeos, essas coisas que a gente fica um pouco distante, né? A gente pensa, não é minha prioridade. Mas então acho que esse é um ponto que, se de alguma forma a gente conseguisse trazer soluções para isso, e aí que eu trago a oportunidade, né? De que forma a gente pode trazer soluções que não impactem o meio ambiente, mas que possam fazer o processo de substituição do plástico. Não tem nenhuma dúvida que é uma oportunidade incrível, que eu vi muito que está relacionado a produtos orgânicos e saudáveis. É impressionante como a gente vê isso, principalmente na Austrália, na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, às vezes a gente ia em bares ou restaurantes, não existia a opção de consumir algo que não fosse orgânico. Algumas culturas já estão na frente, esse processo de conscientização ele vai acontecer nos demais países também. Quais são os países que hoje você acha que tem muita oportunidade, que a bola está quicando ali? A gente fala muito sobre China, não tenho nenhuma dúvida assim, que quando eu fui a primeira vez para a China eu fiquei absolutamente chocado. Eu também tinha um preconceito, eu pensei, putz, isso aqui vai ser horrível, vai ser aquelas ruas com aquele monte de gente, todo mundo se batendo, e camelô, e poluição, e produto falsificado. A mesma sensação que a gente tem que estar nos Estados Unidos, entendeu? São desenvolvidos, são organizados, tudo acontece, as pessoas estão empreendendo, as pessoas estão trabalhando para fazer coisas absolutamente diferentes e disruptivas. A maior oportunidade que tem hoje, sem dúvida nenhuma, é a China. Eu vou falar alguns continentes aqui e você fala o que em termos de tecnologia, inovação ou segmento, o que se destaca nesses continentes do que você viu. Na Oceania. Alimentação saudável. Na Ásia. Olhando um pouco mais para a China, já que é uma boa parte da Ásia, né? E também para a Índia, que é outra boa parte, eu diria que é fintech. Fintech. Impressionante o que está acontecendo por lá no segmento fintech. E Europa? Volto a dizer um preconceito também de que, putz, Europa, velho mundo, as coisas são devagar, não acontece nada. Não é nada disso.
Então a gente vai a gente vai na Alemanha, vai na Holanda, vai na Inglaterra e tem coisas assim fantásticas acontecendo, desde mobilidade urbana, carros elétricos, até as startups crescendo e se destacando. Então esse ambiente de tecnologia, ele acontece sim também na Europa com muita força. A Noruega me chamou muita atenção, porque hoje na Noruega 35% dos carros que saem da fábrica, que são vendidos, já são elétricos. Então tu vai em Oslo, por exemplo, que é a capital, praticamente só vê carros elétricos, entendeu? Nível assim impressionante que não tem em nenhum outro país. África. A África, de um modo geral, obviamente tem as suas exceções ali, mas de um modo geral eles estão num nível abaixo, né? Então tem que resolver problemas primários. Então aqueles que chegarem lá resolvendo problema de fome, problema de saúde, problema de água, já vai fazer com que eles mudem de patamar, né? Então hoje não tem na África estão se destacando por conta disso. Não, acho que na África sim existe uma oportunidade enorme, porque é um mercado consumidor enorme, desbancarizado, tudo que a gente sabe, de se tornar um novo continente em crescimento, um novo mercado consumidor, só que para isso aconteça tem que satisfazer as necessidades básicas das pessoas primeiro. E falando mais especificamente da América do Sul. Eu acho que a América do Sul, sem nenhuma arrogância, é Brasil, né? O mercado consumidor brasileiro ele é gigante. Fazer melhor, vender melhor o teu produto em Campinas ou em alguma região específica do Brasil, por exemplo, do que ir para Colômbia, Argentina, Uruguai, que são mercados consumidores muito pequenos. 3 países para o pessoal ficar de olho: Vietnã, China e Índia. Agora vamos falar um pouquinho sobre investimento. Você trabalhou ali muito próximo da asset da XP, era totalmente baseada em renda fixa, renda variável e assim por diante. Hoje a gente está com uma perspectiva um pouco diferente, que é investir em startups. Como é que você olha, assim, como é que você vê tudo que você via na XP, a gestão da XP como um todo nesse produto e hoje esse mercado de startup? Investimento em startup ainda é algo que nos Estados Unidos está super disseminado, aqui no Vale principalmente, né? No Brasil ainda é algo muito novo, exige uma série de cuidados e uma série de atenções, né? É um investimento de longuíssimo prazo. No Brasil ainda não se provou efetivamente, porque o Brasil ainda não teve grandes saídas, não teve muitos unicórnios, de modo que essa roda girasse, né? Então existe sempre um questionamento de quando isso vai acontecer no Brasil, que é um movimento que já aconteceu aqui nos Estados Unidos. Nossa visão é uma visão de ser sócio e ajudar todas elas a darem certo, como se fosse não, sendo efetivamente nossas, né? Você investe em algumas startups. O que você acha que é extremamente importante analisar? Primeiro, a coisa mais importante são as pessoas. Não existe, para mim, a ideia não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, ideia é zero, para mim é zero. O que vale são as pessoas. Muito melhor uma ideia péssima com pessoas muito boas, eu tenho certeza que vai dar muito certo do que o contrário. Eu gosto de usar o exemplo de, agora no Brasil tem 2 coisas que estão em tudo que é lugar, que é aquele bacio de latte, sorvete, sim. E tem uma banquinha de cachorro-quente lá que chama-se Dog, que está em todos os aeroportos e toda vez que eu chego lá tem fila. Se eu perguntasse, cara, quero investir aqui, eu vou montar uma banquinha de cachorro-quente, ou eu vou fazer uma sorveteria. Que ideia péssima. Quer dizer, que nada, está dando super certo, porque o que vale é a execução, a ideia tem pouquíssimo valor, né? Algo que é muito relevante hoje em dia, que é a questão da tecnologia. Quando o negócio ele tem relação com tecnologia, e que a maioria tem, né, quando a gente fala de startup, o core business desse negócio passa a ser tecnologia. Então é essencial que um dos sócios seja um CTO, seja alguém de tecnologia. Não pode terceirizar o que é teu core business, entendeu? Então a startup de tecnologia não pode terceirizar tecnologia, tem que ter um sócio que seja de tecnologia. Bacana. A tua tese de investimento em startup é focar e investir no que você conhece, no segmento que você é muito bom, ou diversificar, e mesmo que não seja o teu conhecimento principal? A minha tese está relacionada a investir em negócios que eu e meu sócio, que a gente consiga agregar de forma efetiva para eles. Isso acaba tendo uma relação direta, acaba acontecendo muito
em fintechs, né? No setor financeiro, por conta de tudo que a gente já viveu. Então, a gente muitas vezes já consegue ajudar eles com alguns atalhos, mostrar coisas que a gente já viu acontecer e que a gente consegue ajudar. Né? Você e a Tainá, que fizeram a Volta ao Mundo, fizeram um livro, né? Fala um pouquinho do livro, do projeto, como é que foi? O livro ele é um livro de fotos e experiências. Então, não é um livro dicas de viagem, aquelas coisas que a gente já conhece, mas sim tentar transmitir as coisas diferentes, experiências diferentes que a gente vivenciou em cada uma dessas culturas. Que eu acho que a coisa mais legal e que a gente mais viveu foi conseguir interagir com a cultura local, conversar com as pessoas, almoçar numa casa de chineses, almoçar numa casa de butaneses, ter essas experiências e entender da cultura, da religião e dos hábitos das pessoas, e é algo que a gente tenta transmitir de uma forma muito leve no livro. E quantos dias foram? 407. 407 dias. Glitz, muito obrigada. Imagina, foi um prazer. O prazer foi nosso de ter você aqui. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem os sininhos de notificação e eu espero vocês no próximo Sofá do Vale. Thanks, Glitz.